Olá pessoal, como eu havia prometido para vocês, hoje vai ser a nossa aula prática, né, para a aferição das principais grandezas elétricas, como tinha dito anteriormente, certo? Então aqui eu coloquei na mesa alguns instrumentos que eu tenho, né, de bolso, que são os multímetros, né, com modelos mais simples, mais baratos, né, com menor precisão, obviamente. Infelizmente, quanto mais caro for o multímetro, maior vai ser a sua escala de precisão. E aqui alguns equipamentos elétricos para fazer algumas aferições, tá? Então, como eu disse para vocês, por exemplo, né, esse multímetro aqui é um multímetro, digamos, de maior aquisição, né, pelo fato de ele ser o mais barato. Então, com esse multímetro aqui, como eu tinha dito a vocês anteriormente, ele pode fazer aferição de algumas grandezas. Aqui, ó, esse símbolo de V com esse traço, né, contínuo, para dizer que ele possui essas escalas para medir tensão contínua, aqui começando em 200 mili, ou seja, esse mili significa 10 a menos 3. Então aqui, ao invés de ser 200, significa que é 0,2. Aqui no caso 2, 20, 200 e até 1000. Então com esse instrumento aqui, esse daqui, a máxima tensão em corrente contínua que a gente consegue aferir em seus terminais é de 1000 volts. E aqui, em tensão alternada, o máximo que eu consigo aferir é de 750 volts. Aqui a escala para medir corrente. Então com esse instrumento aqui eu consigo medir apenas corrente contínua. E aqui embaixo, né, a escala para medir resistência. Como eu disse para vocês, no multímetro sempre eu vou ter a grandeza que é a unidade da grandeza que eu quero aferir. Tensão, o V, contínua ou alternada. Resistência, ohms. E a corrente, amperes. Nesse caso, a corrente contínua, tá? Esse é o mais simples. Também a gente tem esse daqui, tá? É um pouquinho mais robusto, mas não vai mudar muito a diferença, tá? Para medição, mas com esse também eu tenho a limitação para aferir a corrente apenas tensão e tensão alternada e contínua, mas apenas corrente contínua. Esse é o mais caro, tá, que eu tenho. Com esse instrumento aqui, vocês vão perceber que além de aferir a tensão contínua, tensão alternada e resistência, eu posso fazer a medição de corrente alternada. Detalhe, como vocês podem observar, com esse instrumento aqui eu não consigo fazer a aferição de corrente contínua, apenas corrente alternada. O tio significa alternada, e o traço contínuo significa grandeza em corrente contínua. Para medir aqui a corrente elétrica, geralmente ele utiliza esse elemento aqui, ó, que é o alicate de amperímetro. Então, quando a gente for aferir a corrente elétrica, como eu disse para vocês em aula, para aferir corrente, eu tenho que ser necessariamente envolver o condutor em volta do alicate, que vai induzir um campo magnético para aferir essa corrente. Lembrando que é por condutor, não pelo par. Por exemplo, os cabos que a gente tem de alimentação para ferros, notebooks e bateria celular, eles estão com os dois cabos isolados entre si dentro do equipamento. Então, se você conectar, como diz para você, a corrente elétrica que vai detectar vai ser zero, porque a corrente que vai é a mesma que volta. Então, o módulo dessa corrente somada, ele vai detectar como zero, que a gente vai ver uma medição posteriormente que eu estou falando para vocês. Então, vamos primeiro aprender como, de fato, né, manusear o multímetro para fazer medições de grandezas básicas. Primeiro, por exemplo, professor, como é que eu faço para descobrir como é que calcula ou como eu identifico a tensão ou fase, né, de uma tomada tendo esse instrumento aqui? Primeira coisa, tá? Eu suponho que eu não tenho aquele teste da chave neon, que seria a chave adequada, porque com ele, né, a gente vai conectar qualquer condutor e obviamente aonde acender, ali vai ser o condutor de fase. Mas suponho que eu tenho um multímetro, com ele, além de conseguir detectar o fase, eu também posso detectar quem é também fazer a aferição dessa grandeza do instrumento. Primeiro, quando eu vou fazer esse teste de fase e a aferição da tensão da tomada, primeiro eu tenho que verificar duas coisas. Primeiro, qual a grandeza que eu quero medir? Então, eu estou querendo medir a tensão elétrica da tomada, então ela é dada em volts. Lembra que eu falei para vocês? Esses são os cabos ou as pontas de prova do instrumento, tá? Para fazer a aferição. Sempre o terminal preto, né, esse borne pretinho aqui, vai ficar no ponto de referência comum. Então eu vou sempre conectar, como vocês podem ver aqui, no comum desse instrumento de medição, desse multímetro, né? Multímetro porque eu posso aferir diversas grandezas, como foi para vocês, tensão, resistência ou corrente. Então, independentemente da grandeza que você quer aferir, você deve conectar o terminal preto no comum. O vermelho sempre na unidade da grandeza que eu quero aferir. Nesse é mais simples, porque aqui, tanto para medir tensão como resistência, eu coloco esse borne vermelho aqui, tá? Porque eu quero fazer um teste de medir a tensão da tomada. E vamos lá. Como o objetivo é medir e aferir a tensão da tomada, lembrando, por que eu não vou correr risco de sofrer um choque elétrico? Porque essa tensão é uma tensão, né,
perigosa, porque pode oferecer, né, uma corrente elétrica que pode danificar a mim. Porque esse elemento aqui tem uma isolação. Então você não vai ter contato com as pontas metálicas quando você inserir na tomada. Então pode se preocupar, porque não vai haver um vazamento de corrente e você não vai ter o perigo de sofrer um choque elétrico. A outra coisa é saber qual escala eu vou colocar. Primeiro, eu quero medir tensão da tomada. Então, a tensão da tomada é uma tensão alternada. A gente está vendo aqui que nesse instrumento eu tenho duas escalas para tensão alternada, porque aqui o VTIL, veja aqui, é colocado em vermelho, de 200 e 750 volts. Eu nunca posso aferir uma grandeza colocando o instrumento numa escala inferior a qualquer aferir. Então, eu vou colocar sempre numa escala imediatamente superior. Então, é interessante e é sempre, né, é bom você ter a noção, mais ou menos, de qual a grandeza que eu quero aferir. Na dúvida, coloque o instrumento sempre na escala superior, tá? Apesar do meu instrumento ter uma trava de segurança, essa trava pode não funcionar com tanta eficácia e você danificar o instrumento com o tempo, tá? Então, se eu vou medir a tensão da tomada, obviamente eu vou ter que colocar na escala aqui de 750 volts, tá? Alternado para aferir a tensão da tomada. Como é que eu vou fazer isso? Aqui nós temos uma extensão com 3 terminais, tá? Então, obviamente, um deles deve ser o terra, o outro fase e o outro neutro. E como foi para vocês, a tomada nos alimenta com tensão e corrente elétrica alternada. Logo, ela não possui polaridade. O que significa isso? Duas coisas. Primeiro, vamos descobrir o fase como? Eu vou colocar aqui, ó, o terminal preto e o vermelho, e você vai observar que não há nenhuma diferença. Por exemplo, aqui, ó, eu coloco o vermelho aqui e o amarelo e o preto aqui. Você está vendo aqui nos terminais de instrumento que a tensão aqui, em média dessa residência, está me dando 210, 211 volts, né? Quais seriam as explicações físicas para isso? Primeiro, algumas delas. Primeiro, a concessionária local pode nos estar entregando uma tensão desbalanceada e inferior. Lembrando que se você olhar atentamente a fatura da sua energia elétrica, você vai observar que lá tem os limites a aferir aquele mês, o valor máximo e o valor mínimo detectado, e se eles estão de acordo ou violam, né, as leis, né, da ANEEL e demais órgãos reguladores. Segundo, pode ocorrer os motivos. A imprecisão de leitura do instrumento, que o instrumento, apesar de ele tentar aferir essa grandeza com precisão, todo instrumento vai ter um erro de leitura. A imperfeição dos terminais de construção dessa extensão e a imperfeição das pontas de prova. Mas mesmo assim, nós observamos, né, que a tensão está próxima do que a gente espera. E um detalhe, ó, veja que quando eu faço aqui a aferição de tensão, deixa eu colocar novamente os terminais porque eu não estou fazendo contato metálico, né? Por isso que é imprescindível você ter sempre, né? Aqui, ó, 214, tá? Primeiro observe que não aparece nem mais nem menos. E aqui eu coloquei o vermelho aqui e o preto aqui. Se eu trocar os instrumentos aqui, será que o que vai mudar aqui? Provavelmente não vai mudar, ó, nada. Ou seja, qual é a conclusão que eu tiro de forma imediata? Que corrente elétrica e tensão elétrica alternada não há polaridade, por um simples motivo. Essa tensão da tomada, bem como a corrente, são entregues para nós em 60 Hz. Significa que essa forma de onda senoidal, que é da corrente como da tensão elétrica, elas estão, né, completando 60 ciclos por segundo. Então não há como o instrumento fazer essa aferição e saber em quais desses momentos, né, a corrente elétrica está passando pelo seu máximo ou pelo seu mínimo. Então não há diferença nenhuma, né? Sim, mas por que você colocou exatamente no primeiro e último botão? Me prove quem é o fase dos dois. Eu não disse ainda, né? Porque vocês observaram que colocando o primeiro no último não houve diferença de leitura, bem como de sinal. Mas se você for fazer o seguinte teste, eu vou colocar esses dois terminais nesses dois, né, bornes aqui da esquerda, tá? Observem, ó, que está dando uma tensão aqui, ó, bem próxima de 0, né? Ou próximo disso. Se essa tensão não for um pouco alta, significa que o seu sistema de aterramento não está legal, certo? Porém, se eu colocar aqui nos outros dois, que vai observar aqui, ó, que provavelmente, né, se eu fizer uma ligação aqui adequada, tá? Porque eu não estou conseguindo aqui ter o contato diretamente com o borne, né? Eu vou obter a tensão próxima da tomada. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar, de fato, opa, eu não estou conseguindo fazer a leitura pelo fato de que eu não estou tendo acesso ao terminal metálico, né, desse instrumento. Se eu pegar, ver se eu pego aqui. Ou de outro aqui para fazer essa conexão. Acho que aqui fica melhor. Pronto. Deixa eu ver aqui, do 0. E aqui. Provavelmente esse borne metálico está muito afastado, tá? Das duas ruas ele está muito afastado, né? Ou com ele tá com o terminal, né, queimado. Opa, deixa
Deixa eu pegar mais um aqui com precisão aqui, tá? Então aqui eu vou pegar esse daqui e esse daqui. Pra pegar exatamente esses 220 aqui. Isso aqui, ó. Próximo 220 porque eu não estou conectando, né, corretamente. Para identificar quem é o fase e o neutro da tomada, basicamente você vai fazer essa aferição quando a diferença de potencial for próxima de zero, então aquele terminal neutro, porque provavelmente a diferença de potencial entre neutro e terra tem que ser próxima de zero. E entre o terra e o fase, próximo da tensão da alimentação. Isso sempre você vai ter como referência, né? Se você tivesse um outro instrumento, né, um pouco mais, né, digamos, a prova não é vagabundo, mas em si com menos precisão, você tem que ter apenas os cuidados técnicos para colocar nos bornes corretamente, tá? Nesse daqui não vai ter tanta diferença assim, tá? Em relação à escala. Aqui, ó, como eu quero aferir a tensão da tomada, aqui quais escalas que eu tenho? Aqui, ó, o Vetil 200, né, e 500. Então aqui eu só tenho duas escalas para medir a tensão da tomada. Aí a contínua começa aqui, ó, e vai de 200 mili até 500 também. Então, primeiro, para medir a tensão, e o detalhe sempre ideal que você meça a grandeza após você ligar o instrumento, após você conectar os bornes. Nesse instrumento aqui, um pouco mais rudimentar, você tem que ter cuidado na leitura, tá? O preto você não vai ter nenhum problema, você coloca no comum. Mas o vermelho sempre na grandeza a qual você quer aferir, ó. E aqui você observa claramente que o V de volts, né, tá no borne do meio. Aqui provavelmente está em amperes para medir corrente elétrica. Então aqui eu vou colocar para aferir essa corrente elétrica, né? Desculpa, ver a tensão da tomada, eu vou colocar ele sempre aqui no meio. Porque aqui ó, também tensão, resistência e corrente elétrica até um parâmetro do fusível aqui. Ó. Tá vendo que ele tem um fusível de proteção, como eu falei para vocês? Então, esse instrumento dizendo aqui que se você for aferir corrente elétrica com ele utilizando um borne no meio, a máxima corrente suportada é